Você já ficou sem comer por algumas horas e já sentiu mudança no seu corpo? Está praticando jejum intermitente e quer saber como que seu corpo reage durante esse período que você fica sem se alimentar? Hoje eu vou te explicar um passo a passo de como seu organismo reage durante o jejum. E se você já fez jejum intermitente, teve algum resultado, eu quero saber a sua experiência, conte aqui nos comentários. Principalmente também qual a principal dificuldade que você tem em executar. E se você ainda não fez, fica até o final para saber como seu corpo reage nessa poderosa ferramenta para o controle da resistência à insulina. Olá, meu nome é Caio Matsubara, sou médico em geral, especialista em biomédica, e esse canal está voltado para trazer informação para que você consiga controlar as doenças relacionadas à síndrome metabólica, pressão alta, colesterol e diabetes. Jejum intermitente, afinal, o que você tem de benefício ao executar? Isso eu deixei em outro vídeo explicando melhor alguns benefícios que você tem ao adotar o jejum intermitente. Mas o que acontece no nosso organismo durante as horas que a gente fica sem comer? Você sabia que os nossos níveis de glicose e insulina eles são variáveis após o período pós-alimentar? No período de 0 a 4 horas após a refeição, vai ocorrer um aumento dos níveis de glicose após a alimentação. Esse aumento é variável dependendo do que você consumiu e a rapidez com que consumiu e como se alimentou. Mas, por consequência, ocorre o aumento também da insulina. Nessa fase, o seu pâncreas produzindo insulina vai fazer com que aquela glicose que está no seu sangue ela começa a ser redistribuída para alguns locais. O primeiro local é nas suas células para ser usado como energia. O segundo local é dentro dos seus músculos para ser armazenado como que a gente chama de glicogênio muscular. E o terceiro local é o famoso glicogênio hepático. Sobrou excesso de energia, aquilo que eu já comentei em outros vídeos, mas o corpo começa a produzir gordura, em caso triglicerídeos, e esse triglicerídeos é distribuído ao longo do corpo. Mas então, o seu nível de glicose e insulina continua alto, logo no começo, nas primeiras 1 a 2 horas, depois ele tende a cair. Ficando níveis aí normalizados, se você não tem diabetes, é claro, o nível que você tinha da glicose, ele tende a retornar mais ou menos depois de 2 horas após você se alimentar. No período de 4 a 12 horas após a refeição, os seus níveis de glicose eles podem cair se você não se alimentar, fazendo com que seu corpo comece a usar as reservas que você tem armazenadas. Aquela reserva que eu falei, o glicogênio hepático. No período de 12 a 18 horas de jejum, é comum seus estoques de glicogênio hepático começarem a diminuir cada vez mais rápido, sendo que, geralmente, a partir de 14 horas, não há mais glicogênio hepático disponível. Nesse caso, o seu corpo começa a utilizar a gordura como fonte de energia, produzindo os chamados corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são uma forma de energia que o corpo utiliza. Esse é o principal objetivo para quem pensa em jejum intermitente, é fazer com que o corpo tenha níveis de glicose muito baixo e o estoque da glicose hepática acabe. Fazendo isso vai fazer com que o seu corpo comece a procurar aquela famosa gordurinha que você pensa em perder, diminuindo a longo prazo se você adotar mais frequente na sua rotina o jejum intermitente. Mas, doutor, e se eu quiser estender um período maior de jejum, o que vai acontecer no meu organismo? Num período de 18 a 24 horas, começa a ocorrer um processo chamado autofagia, mas de uma forma leve. Autofagia seria o quê? As suas próprias células elas começam a utilizar alguns componentes que elas possuem, por exemplo, algumas proteínas menos utilizadas, começam a quebrar elas e transformar em energia para você. Num período de 24 a 48 horas, essa autofagia se torna mais significativa, e em um período maior do que 48 horas, essa autofagia atinge níveis mais elevados. Claro que, nesse caso, eu recomendo você procurar auxílio médico antes de tentar executar um jejum tão prolongado, para que você não tenha prejuízo na sua saúde em relação à perda de proteína muscular. Isso tudo que eu expliquei é o que ocorre a nível de glicose e insulina, mas tem alguns outros hormônios que são ativados durante o jejum e a resposta é sim. Você sabia que o corpo se preserva se você ficar sem se alimentar?
No caso, quando você fica muito tempo de jejum, num período de 16 a 24 horas para cima, começa a estimular alguns hormônios que ajudam a você preservar a massa muscular. Afinal, era muito comum, antigamente, digo 10 mil anos atrás, a gente ficar sem se alimentar. Então, o corpo ele foi estruturado para períodos de jejum mais prolongados. Uma das coisas que ocorre é a produção do hormônio do crescimento. E esse hormônio do crescimento vai permitir com que você preserve a massa muscular mesmo sem se alimentar. Ou seja, esse hormônio vai impedir com que você tenha uma perda da massa muscular mais importante. Então, na minha opinião, é seguro você tentar praticar o jejum intermitente desde que você mantenha um período de 24 horas. Outros períodos de jejum, o ideal é necessário você conversar com o seu médico. Lembrando que pacientes que têm diabetes e uso de remédios que podem causar hipoglicemia, pacientes gestantes, crianças em fase de crescimento ou portadores de outras doenças que possam impedir o jejum, a gente pede para que você converse com o seu médico antes de poder liberar e realizar. É claro que antes de você tomar qualquer decisão, é importante você adquirir conhecimento, mas também discutir sempre com um profissional de saúde. E se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo e compartilhe. E no próximo vídeo eu vou explicar, afinal, como que a gente consegue superar a fome durante o jejum. E até mais, tchau, tchau.